Saudações democráticas, meu nome é Fernando Pena, eu sou o atual diretor da Faculdade de Educação da UF. Esse aqui é o canal Comunidade FEUF, um canal que nós criamos para continuar os debates nesse período de isolamento social. Nós estamos aqui hoje para a nossa 8ª conversa com a FEUF, com o tema hoje Discursos Conservadores e Direitos Humanos, Embates e Resistências. Antes de apresentar nossas debatedoras e nossas colegas do Sensibiliza, só deixar aqui um aviso para vocês, começou essa semana o festival Em Casa com a FEUF, que está aí com uma série de atividades, depois eu vou colocar o link lá embaixo, mas mini-cursos, seminários, rodas de conversa, então fiquem atentos aí e também avisando que a partir de semana que vem as conversas vão estar dentro do festival, então inclusive a gente vai começar a fazer certificação para quem quiser acompanhar e se inscrever aí nas conversas. Então fica esse primeiro aviso. Então vamos aos nossos convidados. A gente está hoje aqui com o Alexandre Cruz, a Amanda Mendonça e a Pamela Passos. A Amanda e a Pamela são pós-doutorandas, né? Acho que o termo existe, no programa de pós-graduação em educação da UF. Aí depois eu peço para vocês se apresentarem aí com o que mais vocês, as informações acharem necessárias. Estamos também com nossas colegas do Sensibiliza, sempre nos ajudando, né? Michele e Josiane hoje, então muito obrigado pela presença de vocês também. Ajudam a tornar a nossa conversa aqui mais acessível. Então vamos lá, vou começar com o Alexandre. Alexandre, queria, dentro do nosso tema aqui que nós pensamos, queria que você falasse um pouco sobre esses fundamentalismos e se eles têm algum interesse, têm alguma relação com interesses econômicos. Fica à vontade, Alexandre. Bom dia a todos e todas. Gostaria inicialmente de agradecer o convite a Fernando Pena, também agradecer a participação e a colaboração da Michele, da Josiane. Eu sou professor de História das Américas na Universidade Federal do Amapá. É interessante participar dessa mesa, dividir essa mesa com a Pamela, que foi uma amiga que eu conheci, talvez uma das poucas pessoas que eu conheci antes do isolamento social, e a Amanda Mendonça, que também é uma colega que a gente tem se conhecido justamente após o isolamento social. Ao mesmo tempo, é muito interessante, acho que essa é uma das primeiras lives que eu participo, uma live com esse formato, e não poderia ser diferente, né, ser promovida por um curso da UF, universidade em que passei alguns bons anos, concluindo a graduação, mestrado e o doutorado em História. Eu irei me deter, né, nesse momento, na primeira parte da nossa temática, que trata dos discursos conservadores. A partir da minha experiência de pesquisa no doutorado em História, quando eu analisei o embate judicial entre o editor da revista pornográfica Hustler, Larry Flynt, e o pastor batista e fundamentalista cristão Jerry Falwell, ao longo dos anos de 1980, em torno dos limites constitucionais da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Eu costumava até brincar, no começo da minha pesquisa, de que as minhas fontes principais seriam a Bíblia de um lado e as revistas pornográficas de outro. Entretanto, no meu percurso de pesquisa, essa diferenciação ficou um pouco nublada, né? Basta dizer que no que tange ao editor de revistas pornográficas, logo caiu por terra, né? Para um setor importante do movimento feminista nos Estados Unidos, a pornografia não tem nada de progressista. Por outro lado, aos poucos eu fui percebendo que o espectro conservador era pouco estudado no que tange à bibliografia e a pesquisas com relação aos fundamentalistas cristãos nos Estados Unidos, em especial ao pastor Jerry Falwell, que era o ator, né, histórico que eu estava me debruçando. Uma rápida história, né, para contar um pouco nessa minha trajetória. O fundamentalismo cristão surgiu na virada do século XIX para o século XX,
como uma reação contra o liberalismo teológico, que defendia a compatibilização do cristianismo com o mundo moderno e conhecimento científico. Já na década de 1920, a agenda fundamentalista ampliou-se e transformou-se numa verdadeira batalha pelo futuro da civilização ocidental, tendo as escolas públicas, né, como arenas privilegiadas de luta, e a teoria darwinista como inimigo preferencial. Em 1923, William Bryan, um político democrata, iniciou uma grande cruzada pelos Estados Unidos contra o ensino da teoria evolucionista nas escolas públicas norte-americanas. A cruzada de Bryan foi responsável, em 1925, por um episódio que marcaria a história do fundamentalismo cristão naquele país. Na pequena cidade de Dayton, no estado do Tennessee, um jovem professor de matemática e biologia, John Scopes, foi processado pelo Estado por ensinar a teoria da evolução em suas aulas, contrariando uma recente legislação estadual. O julgamento mobilizou a imprensa norte-americana da época, que cobriu ostensivamente o caso. Embora o professor tenha sido condenado a uma multa na época de $100, a perspectiva majoritária presente na imprensa e entre os intelectuais da época foi de que se tratava, inclusive a imprensa apelidou o caso de um julgamento do macaco, né? Então, teve a perspectiva de que a participação fundamentalista, né, essa intenção de comandar, né, um currículo nas escolas públicas, se tratava, na verdade, de um embate entre ciência e religião, do urbano versus o rural, do norte versus o sul. Isso, no contexto dos Estados Unidos, faz todo sentido. Neste cenário, os fundamentalistas cristãos foram representados como obscurantistas e atrasados, um estereótipo que, em certa medida, se mantém até os dias atuais. Entre o fim dos anos da década de 1920 e o início da década de 1970, né, temos umas 5 décadas aí, as principais lideranças fundamentalistas encamparam um discurso de isolamento da sociedade liberal, né, com ideia de preservar a sua pureza, né, a pureza de sua doutrina. Entretanto, esse autoproclamado isolamento ele precisa ser relativizado, porque vai ser justamente nesse período que nós percebemos uma utilização extensiva por lideranças fundamentalistas do rádio e, posteriormente, da televisão como instrumentos de evangelização. Vale ressaltar que o autodeclarado isolamento fundamentalista, somado a uma extensiva estratégia de evangelização através de diferentes métodos e suportes, como visitações, malas diretas, programas de rádio, programas de televisão, redundou que diversas denominações se estruturassem em torno do que se chama mega church, que passariam a crescer no subúrbio dos Estados Unidos a partir da década de 60, de 1960. A caracterização mais comum, né, de uma mega church, de uma grande igreja, não deriva necessariamente do número de fiéis ou do tamanho da igreja, mas principalmente porque ela oferece um elevado e diversificado conjunto de serviços que estimulam a vida social em torno da igreja, como clubes para solteiros, casados, tratamento para dependentes químicos, pré-escola, escolas primárias, secundárias e universidades. Essa grande igreja, a mega church, é uma espécie de vila organizada em torno da igreja, oferecendo alternativas às ofertas sociais, educacionais e culturais promovidas, por exemplo, pelo Estado. Entretanto, um conjunto de decisões da Suprema Corte entre as décadas de 1950 e 1970, proveniente de contestações constitucionais empreendidas por grupos ligados, direto ou indiretamente, ao movimento pelos direitos civis, começaram a afetar esse autodeclarado isolamento fundamentalista. Nem tanto pelo mérito dos temas que eram discutidos. Afinal, sempre havia a opção, né, deles se fecharem nas suas congregações e orar pela salvação individual. Mas justamente porque tais decisões revelaram um contexto no qual a Suprema Corte e o governo federal dos Estados Unidos não iam intervir
na própria dinâmica das igrejas. Porque no contexto de proliferação das megachurches, as suas lideranças começaram a ficar um pouco reticentes, né? Então, esse autodeclarado isolamento político, que é muito questionado, inclusive pela própria temática de vários temas tratados nesses programas de rádio, no púlpito da igreja, nos programas de televisão, agora já leu sobre uma certa ameaça, porque o governo federal e a Suprema Corte passaram a interferir, né, paulatinamente nesse universo das megachurches, né, das grandes igrejas. Em 1973, quando a Suprema Corte declarou inconstitucional a segregação racial e a oração em escolas públicas, né, essas duas decisões foram contornadas pela manutenção das mesmas, da segregação racial e da oração nas escolas privadas cristãs. Entretanto, em 1970, o IRS, órgão do governo federal responsável pelo recolhimento de impostos, proibiu a isenção fiscal das escolas privadas, religiosas ou não, que mantivessem práticas consideradas inconstitucionais para as escolas públicas. Ao longo da década, a IRS escalou as suas ações, entrando em rota de colisão com a Bob Jones University, a Universidade Bob Jones, uma das principais instituições de ensino de orientação fundamentalista no país, culminando em uma ação judicial na qual a universidade foi obrigada a devolver os impostos não recolhidos entre os anos de 1971 e 1976. As ações da IRS, elas assustaram os fundamentalistas, né, tomando-as como uma agressão inaceitável às suas instituições educacionais, consideradas livres da influência do mundo secular. Foi necessário, portanto, dentro desse contexto, abandonar, né, o discurso de um isolamento autodeclarado e retornar ao debate político institucional, mas com não um argumento econômico, mas com um argumento moral, né? E foi escolhido justamente como pauta principal lutar contra o direito ao aborto, que havia sido considerado constitucional pela Suprema Corte em 1973. Mas basta um olhar um pouco mais atento, né, aos sermões fundamentalistas, entre outras fontes, para perceber que o aborto, em 73, não era uma pauta relevante, né? Foi encampado principalmente, né, pela Igreja Católica, mas não pelas denominações protestantes fundamentalistas, né? Na verdade, era um fenômeno que indicaria até mesmo, né, a proximidade do retorno de Cristo. Fato é que esse aspecto moral, né, nubla um pouco o nosso olhar sobre os interesses econômicos subjacentes às alianças políticas que os fundamentalistas cristãos, principalmente no que tange, né, as suas escolhas, principalmente no que tange ao Estado mínimo na educação, né, que, na verdade, não se pretende um Estado mínimo na educação, né, se pretende um Estado instrumentalizado de acordo com os seus interesses. A falta de pesquisa, de modo geral, no campo conservador, isso é bem interessante, faz com que, de tempos em tempos, todos, de modo geral, e a imprensa se assustem, né, com uma evidente contradição moral de certas alianças políticas e estratégicas que os grupos fundamentalistas cristãos passaram a tecer no interior do Partido Republicano nos Estados Unidos, né, que defende a pauta do liberalismo econômico. Nos Estados Unidos, o apoio do pastor Jerry Falwell, né, que eu tratei no começo, ao republicano Reagan, nos anos 1980, e quase 40 anos depois, o apoio de seu filho, Jerry Falwell Jr., ao Donald Trump, gerou reações muito parecidas e até mesmo ingênuas, né? Nossa, mas como esses grupos que se colocam na arena política sob um argumento moral apoiam personagens que têm uma biografia extremamente controversa.
o que me parece até uma certa ingenuidade, né? Porque a gente acaba não observando o que há por trás. E aí é muito interessante que, mais recentemente, para justificar a sua aproximação, o seu apoio ao Donald Trump, que, enfim, do ponto de vista moral não faria qualquer sentido, o Jerry Falwell Jr. relembrou o apoio público que o seu pai, né, lá nos anos 80, havia dado ao então candidato republicano Reagan, abre aspas, né? Quando ele entrou na cabine de votação, não estava elegendo um professor de escola dominical, um pastor ou mesmo um presidente que compartilhava suas crenças teológicas. Ele estava elegendo o presidente dos Estados Unidos, com os talentos, habilidades e experiência necessária para liderar uma nação. Afinal, Jimmy Carter era um ótimo professor de escola dominical, mas veja o que aconteceu com a nossa nação com ele na presidência. Então, essa apresentação aqui inicial, essa tentativa de resposta inicial, ela procura chamar a atenção aos pesquisadores e pesquisadoras, de modo geral, sobre a importância, né, da gente superar, enfim, avançar um pouco esse espectro moral, que, do meu ponto de vista, como se fosse um escudo, né, que as lideranças fundamentalistas cristãs utilizam na política para encontrarmos esses interesses econômicos subjacentes que muitas vezes acabam se tornando secundários ou mesmo não refletidos, né, no campo das disputas políticas. Então, eu espero estar dentro do tempo. Tá sim. Muito obrigado, Alex. Muito bom. Certamente teremos muito para conversar depois. Então agora vamos escutar um pouquinho a Amanda Mendonça. Amanda, fala um pouquinho para a gente sobre qual é a relação entre um pouco o que o Alex falou, né, de fundamentalismo, dessas coalizões conservadoras e a perseguição de professores. Fica à vontade, Amanda. Olá. Oi, Fernando. Olá a todos e todas. Oi, Alex, Pamela. Primeiro, quero parabenizar a Faculdade de Educação, Fernando, por essa iniciativa tão importante nesse momento que a gente está atravessando, difícil, super duro. E contar com um canal como esse é muito bacana, assim, ajuda muito para nós que estamos cumprindo o isolamento, o distanciamento, é muito importante. E obrigada por acolher aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Obrigada também às colegas do Sensibiliza UF, né, a Michele, a Josiane, por também tornar esse bate-papo um pouco mais acessível. Vou me apresentar, eu sou Amanda Mendonça, eu sou professora de Sociologia, eu atuo na rede privada de ensino superior e também sou pós-doutoranda no programa de pós-graduação em educação na UF, onde eu tenho a minha amiga, minha companheira de tantas frentes, a Pamela, também como uma colega lá no programa, e foi através da Pamela que eu conheci o Alex. Nós estamos juntos na organização de um dossiê que basicamente vai tratar dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje, e foi na organização um pouco desse dossiê que surgiu a ideia da gente fazer esse bate-papo hoje. Eu também faço parte do Observatório da Laicidade na Educação. E a laicidade, ela é um tema que já me acompanha há algum tempo aí na minha trajetória acadêmica, de militância, de luta, mas hoje, especificamente, ela não vai ser o tema central da minha fala. Então, como o Fernando disse, eu vou tentar trazer um pouco, até como uma espécie de desdobramento até da fala do Alex, como que o conservadorismo e essas frentes se formam, tentando trazer um panorama, assim, um panorama assim, bem ainda superficial, gente, porque também não daria tempo de fazer algo muito aprofundado aqui, sobre a realidade brasileira mais recente, especificamente como que isso se desdobra para a educação, para o campo educacional brasileiro. Então, assim, o nosso título acho que ficou Conservadorismo e Direitos Humanos, e discursos conservadores e direitos humanos. Primeiro, não vai ter uma definição aqui, eu não vou trazer uma definição do conceito de conservadorismo ou conservadorismos no plural. Isso daria uma live própria, né?
e também não de direitos humanos. Eu vou tentar, então, fazer aqui como que esses elementos se combinam nessa realidade recente no Brasil e se desdobram num cenário de perseguição aos professores, de tentativas de interdição de debate de alguns temas na escola. Eu escolhi fazer um caminho que é de separar essa minha fala em 3 momentos. Assim. O primeiro seria pensar uma relação aí entre a educação, a escola e os direitos humanos, né? Ou seja, uma educação em direitos humanos ou para os direitos humanos, e trazendo assim uma primeira pergunta, né? O que seria então essa educação em direitos humanos? E aí, assim, basicamente pensar em educação, que é uma educação com um processo multidimensional que orienta a formação do sujeito, articulando várias dimensões da vida e voltada para pensamento sobre uma cidadania ativa, sobre a aquisição de direitos, mas também uma educação que afirma valores, práticas pautados numa cultura dos direitos humanos, né? E aí, gente, já daria pano para a gente falar bastante. Mas, basicamente, se a gente pegar um marco aí, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, pegando esse marco, o que ela fala sobre educação e direitos humanos, além do acesso à educação como um direito fundamental, ela também reafirma esses pontos que eu acabei de mencionar como os princípios básicos, né, dos direitos humanos. Então, a afirmação de práticas e valores, defesa de uma cultura de direitos humanos. Então, se você estabelece esse marco, a gente já teria, portanto, uma educação de direitos humanos como algo como uma educação voltada para essa dimensão de pensar uma cultura em direitos humanos. Para além disso, então você tem aí, na garantia dessa educação de direitos humanos, um papel do Estado, né? Então, o Estado garantindo esse modelo, educadores e educadoras como parte desse processo formativo do sujeito, né? E também pais responsáveis. No Brasil, pegando também essa discussão da educação de direitos humanos, a gente tem alguns marcos, né? A gente tem Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Direitos Humanos, Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Todos esses documentos, esses marcos, eles estão pautados nesses elementos que eu trouxe anteriormente, ou seja, numa educação voltada para uma afirmação de valores e práticas na cultura dos direitos humanos, né? A formação de uma cultura de direitos humanos. Eu acho que é importante dizer que esses marcos, esses documentos no Brasil, todos se deram anos 2000, né? No cenário aí dos anos 2000. E estou marcando isso para a gente, porque eu vou retomar, isso vai fazer sentido lá na frente. Bom, essa seria a primeira parte que eu queria trazer, cenário com documentos e marcos históricos que apontam para o papel do Estado na garantia de uma cultura de direitos humanos realizada na escola. Bom, tivemos documentos e marcos também aqui no Brasil nos anos 2000. Como é que essa realidade se aplica, de fato, no campo educacional brasileiro? Então, pensar um pouco isso. Então, essa educação voltada para os direitos humanos e para essa cultura de direitos humanos, ela acontece no campo educacional brasileiro? Quais são os desafios, as disputas enfrentadas para que isso aconteça, de fato, no campo educacional brasileiro? Então, eu quis trazer, no primeiro momento, esse panorama mais geral do que seria essa relação entre educação e direitos humanos, e agora pensar nessa segunda parte da minha fala, como é que isso se aplica, de fato, no campo educacional brasileiro e se aplica. Então, pensando um pouco essa realidade no Brasil, eu trago aí alguns elementos para a gente pensar. Primeiro que o Brasil circula hoje mundialmente entre um dos países que mais mata defensores de direitos humanos, né? Saiu uma pesquisa da Anistia Internacional de 2018, na verdade, que aponta que não está entre os mais. É o país que mais assassina defensores de direitos humanos no mundo. Então, isso já é um elemento para a gente pensar. Bom, a gente tem uma série de documentos que apontam para a defesa dos direitos humanos, que são marcos. Contudo, nós somos o país que mais assassina defensores de direitos humanos. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é pensar, nós temos diversos grupos políticos, econômicos, religiosos, que
não estão de acordo com esses marcos, esses programas aprovados. Então, a quem não interessa a defesa dessa cultura dos direitos humanos, né? A defesa dessa cultura dos direitos humanos estaria indo de encontro aos interesses desses grupos e grupos que defendem o grande capital. Eu vou destacar nesses grupos, eu falei grupos políticos, grupos econômicos, eu acho que é importante marcar isso, mas eu vou destacar os grupos religiosos, né? E aí, acho que um dado importante, o último censo no Brasil, a gente já está trabalhando com os dados de 2010, deve sair em breve os dados agora do censo 2020, mas os dados que a gente ainda trabalha do censo é de 2010. A gente tem quase mais de 85% da população brasileira se declarando como cristã, né? E isso é um ponto-chave aí para a gente também pensar um pouco essa realidade. Porque você tem 85% de uma população que se declara cristã, e isso vem acompanhado de uma naturalização dessa presença religiosa, tanto no aparelho estatal, ou seja, com uma ingerência aí nas ações do Estado, uma naturalização da moralidade cristã, né, como parte da nossa cultura, das nossas ações cotidianas, né, e das instituições do qual compõem a nossa sociedade, e acompanhado disso, também uma naturalização que essa moralidade cristã traz, de hierarquias de gênero, de um determinado modelo de família que deveria orientar, portanto, essa cultura onde a gente tem aí quase mais de 85% da população se declarando cristã. Além disso, acompanha esses grupos religiosos e essa maioria declarada cristã no Brasil uma forte defesa dessa moralidade, e a gente vai entender lá na frente por quê, né? Portanto, qualquer tentativa de alteração de costumes, né, de algumas tradições ou de mexer em pontos que compõem esses grupos, gera uma reação, uma forte reação, e a gente vai assistir isso a partir de meados dos anos 2000, né, uma grande reação desses grupos às tentativas de alteração de costumes, tradições, e principalmente no que mexe aí, no que tangencia a questão de hierarquia de gênero, sexualidades, modelos de família, né? O Luiz Antônio Cunha ele trabalha com um conceito, né? Não é exatamente um conceito, é uma noção do que ele chama de projeto reacionário para a educação, né? Onde ele vai falar das tentativas de contenção e de imposição, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque a reação desses grupos religiosos, algumas tentativas de alteração nessas relações de gênero, na questão da orientação sexual, nos modelos de família, vão se dar de forma muito estratégica através da educação, do campo educacional. No que o Luiz Antônio chama, portanto, de um projeto reacionário para a educação brasileira. Né? De que maneira? Contendo alguns temas, né, dentro dessa educação. Então, aí a gente começa a ver a perseguição que vai se chamar de ideologia de gênero. Então, não pode falar de gênero na escola, não pode ter educação sexual na escola. Isso seria a contenção de alguns temas. Mas não só através da contenção, como também através da imposição. Então, você precisa conter alguns temas, mas você impõe outros nessa educação. E aí é onde a gente assiste, por exemplo, o ensino religioso ganhando força novamente, entrando na Base Nacional Comum Curricular, algo que nunca tinha acontecido, né? Apesar do ensino religioso estar previsto na Constituição, a gente tem agora uma base curricular para ele, né? Então, você tem o fortalecimento do ensino religioso e as tentativas de retomada de algumas disciplinas, como OSPB, estudo dos problemas brasileiros, né? Organização moral e cívica. Então, se por um lado você tenta conter, no outro você tenta impor. E eu estou falando isso para a gente já ir pensando como isso vai se dar na educação brasileira nesses meados dos anos 2000, como eu mencionei. A gente acabou de escrever um artigo, eu e a Fernanda Moura, que é doutoranda, inclusive, também no programa, a gente fez um levantamento para esse artigo sobre os projetos de lei que envolvem gênero e educação no Brasil, entre 2003 e 2019.
E aí, assim, a gente encontrou até 2014 13 projetos de lei específicos sobre gênero e educação, né? Eram projetos de lei dos mais diversos partidos, mas eram projetos que falavam especificamente, não era de gênero de forma ampla, não, era gênero na escola, tá? 13 projetos de lei, nenhum desses foi aprovado, tá? Isso até 2014. E não tinha nenhum, a gente não encontrou nesse levantamento, nenhum projeto de lei até 2014 contrário ao gênero na escola. A partir de 2014, você tem uma virada e a gente encontrou 10 projetos de lei contrários, impedindo as discussões de gênero na escola. Eu estou falando um levantamento, tá, gente? Foi um levantamento feito na Câmara Federal, tá? Então, a gente trabalhou com os dados que estão disponíveis lá no site da Câmara Federal. Se a gente for pegar estados e municípios, esses dados são ainda maiores, mas na Câmara Federal é isso. Então, eu trouxe esses dados só para a gente, rapidamente, para a gente poder pensar como você tinha um momento aí de tentativa de mudança ou de interferência minimamente da produção de políticas e de políticas públicas e de leis que se voltassem para, por exemplo, estou trazendo isso como um exemplo, né? Para as questões de gênero, sexualidade, modelos de família, como até 2014 a gente teve um momento aí de cutucar um pouco esses temas, né? E aí você tem uma reação a isso, né? Essas tentativas de mudança. Em 2014 tem um marco que é o Plano Nacional de Educação, que gerou um dos pontos principais do PNE, que gerou muita polêmica, foi justamente o que eles chamam de ideologia de gênero, e como tem essa virada aí a partir de 2014, onde a gente sai do momento de proposição da escola abarcar essa cultura de direitos humanos, onde, por exemplo, o gênero é parte dessa cultura de direitos humanos, os debates de gênero, você sai da proposição para os ataques a essas temáticas, né? Então, quando você começa a atacar, por exemplo, os debates de gênero e orientação sexual na escola, é um ataque a uma educação para os direitos humanos, né? Como é que se faz isso, né? Além dos projetos de lei que eu estou apresentando, trabalhando com o chamado pânico moral, com os medos sociais, né? Com esse temor, desenvolvendo um temor na sociedade a essas possíveis mudanças, né? Quem é que vai produzir, né, essencialmente, esses medos, esses pânicos? Essa que eu estou chamando aqui dessa coalizão conservadora, que é formada por diferentes grupos, né? Grupos econômicos, grupos políticos e grupos religiosos, que têm interesses dos mais diversos possíveis, mas que criam uma unidade no momento de difusão desses medos sociais, desse pânico moral. Eles vão utilizar, obviamente, muito o uso das redes sociais, então as redes sociais como um elemento aí importante se a gente quiser pensar como é que esse pânico moral vai se disseminar, né? E aí eu já estou entrando na última parte da minha fala, que é pensar um pouco a ação dessa coalizão, ou já que está na moda, no momento, falar dessa frente ampla, uma frente ampla aí dos conservadores, né? Como é que eles atuam, então? Eu gosto muito do pensamento da Flávia Biroli. Ela publicou até artigos em um livro em 2018, que ela vai trazer a ideia da desdemocracia em curso no Brasil. O que ela está dizendo com isso, né? Que existe aí o gênero como um elemento estratégico dessa desdemocratização que está em curso no Brasil. Então, o ataque ao gênero, na verdade, é uma estratégia para fortalecer a retirada de outros direitos, né? E de desdemocratizar mesmo, né? De endurecer, de fechar instituições, né? De deslegitimar instituições, né? Então, eu gosto muito dessa ideia, eu acho que ajuda a gente a entender um pouco esse cenário, né? E o Cunha também vai dizer que essa agenda de gênero, que é porque a gente cria uma agenda que está em disputa aí, né? O tempo todo. E essa agenda e as suas disputas como uma chave para a gente pensar a crise das democracias liberais que nós estamos vivenciando. E aí eu acho que essa ideia também
é boa, porque é claro que eu estou aqui tentando pensar o cenário brasileiro, mas isso não está se dando de forma isolada, né? Se a gente olha o contexto aqui da América Latina, de diversos países na Europa, próprios Estados Unidos, que o Alex trouxe, então é claro que nós não estamos isolados, né? Então, de fato, essa noção que ele traz de que a agenda de gênero se tornou, portanto, estratégica na parte que a gente está vencendo a crise das democracias liberais hoje, né? Então, como é que se dá a ação, que é muito parecida, se a gente pensar nos nossos vizinhos, inclusive, dessas frentes, né? Dessa frente ou dessa coalizão conservadora? Como eu já disse, o uso das redes sociais de maneira fundamental aí, e também, claro, com os projetos de lei. Então, a gente pensar os projetos de lei de criminalização do debate de gênero na escola, os projetos de lei do Escola Sem um Partido, né? Com tentativas agora no governo recente de políticas públicas voltadas para isso. Então, o que eu tentei trazer, gente, que existe uma conexão aí no campo moral e econômico, né? E essa conexão, ela hoje está se dando, onde o primeiro, o campo moral, está mobilizando, né, medo, insegurança, né, para que isso gere apoio a medidas antidemocráticas, que é o que a Biroli chama de desdemocratização. Então, você precisa mobilizar nas pessoas o medo e a insegurança na mudança, né, possível, e aí, se você diz como é que esse medo está sendo acionado, a família vai acabar, né? Ensinar gênero na escola vai fazer o seu filho virar gay ou a sua filha virar lésbica, estão querendo que mulher case com mulher, homem case com homem, vai acabar a família. Você mobiliza, e por isso que eu trouxe na segunda parte, o quanto uma cultura cristã, e eu falei isso várias vezes aqui, né? Como isso está marcado na sociedade brasileira, vai dar espaço para isso. Então, esse medo, esse pânico, ele ganha também muito espaço, porque nós somos uma sociedade que tem uma cultura cristã muito forte, que é pautada por essa ideia de uma família tradicional, heteronormativa, né? Então, você marca muito isso e você consegue acionar o medo nessas famílias, em grande parte da sociedade, mas para que isso justifique a tomada de medidas antidemocráticas, né? Como é que você faz isso também? Eu acho que eu pulei um elemento que era importante. Eu falei do uso das redes sociais, dos projetos de lei, mas você faz isso criando um inimigo, e a Pamela fala muito bem sobre isso, já pesquisou bastante. Então, você precisa criar um inimigo e você precisa perseguir esse inimigo. Hoje, nós estamos colocando, nós professores, não é a gente está se colocando, não, eles estão colocando a gente como esse inimigo, né, que precisa ser perseguido, que é uma ameaça. Então, você persegue professores e você precisa fazer isso também num movimento de denuncismo. Você precisa incentivar esse denuncismo, né, que é também uma estratégia assim, fundamental que eles utilizam, então, não só pelas redes sociais, mas estimulando através do medo que um colega denuncie o outro, que um aluno denuncie um professor, que o responsável denuncie o professor. Então, é uma tática, na verdade, é uma estratégia fundamental aí. E para terminar, então, eu queria fechar, eu já passei o tempo, gente, acho que ainda estou, já vou terminar. Só deixar, assim, então, a ideia de que essas novas tentativas, porque essas novas tentativas autoritárias de controlar os corpos, as sexualidades, determinar modelos de famílias, e novas tentativas porque elas sempre existiram, né? Essas novas tentativas, elas estão, portanto, na visão que eu estou tentando compartilhar com vocês, associada a uma insegurança, a uma desproteção econômica e social. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente também não cair num discurso que me incomoda bastante de que a ideologia de gênero é cortina de fumaça, isso é bobagem, isso é menos importante. Não é menos importante, isso é parte central hoje de um projeto que quer trazer trazer mais desproteção social e econômica para a vida das pessoas. E aí, por último mesmo, pensar o porquê que isso se dá de maneira tão forte, tão presente no campo educacional, né?
se a educação ela é um direito em si, né, e aí, né, um parêntese, é um direito, a gente teria outra live para pensar, né, é um direito, a gente garante esse direito, mas enfim, tendo como o norte de que a educação é um direito em si, mas para além disso, ela que possibilita a gente conhecer outros direitos, adquirir outros direitos, pensar nos nossos direitos, ela é um campo estratégico para essa disputa acontecer, né? Então, por isso, nós professores como o inimigo e o campo educacional como alvo fundamental dessa batalha aí, né? Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer. Quero ouvir a Pamela, espero que depois a gente possa trocar. Muito obrigado, Amanda, foi ótimo. Agora vamos ouvir a Pamela. Pamela tem sido uma grande parceira do Laboratório de Ensino de História da UF. E agora, então, já que ela é nossa parceira, convidar ela um pouco a falar sobre essa relação entre os impactos desse conservadorismo no ensino de História. Oi, gente. Boa tarde a todos e todas. Queria primeiramente agradecer ao Fernando, em nome da Faculdade de Educação aí, né, representando pela oportunidade de ter essa conversa. Agradecer a Michelle e a Josiane por garantirem essa acessibilidade. Ao Alex e a Amanda pelas trocas que a gente vem fazendo, né, desde o grupo do WhatsApp, onde a gente vive conversando por N temáticas. E da própria possibilidade de um dossiê, né, com essa temática. Me apresentar um pouquinho, eu sou professora de História do Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, sou professora, então, da educação básica, né, sou professora de ensino médio, sobretudo, onde eu desenvolvo também projetos de pesquisa e de extensão, e por isso sou parceira, como o Fernando acabou de citar, aí, do Laboratório de Ensino de História, né? E o que eu vou falar aqui hoje, né, é um pouco são, né, resultados parciais dessa pesquisa, a pesquisa que tem o título de A Batalha de Clio, Narrativas do Ensino de História em Tempos Sombrios. É uma pesquisa que começou como iniciação científica, né? Eu tenho uma bolsista de graduação, que inclusive é aluna da UF, a Luciana Giggs, um beijo para ela, maravilhosa aí, né, no compartilhamento aí dessa pesquisa. Então, essa pesquisa ela surge no IFRJ como iniciação científica e se desdobrou num projeto para o pós-doutorado, que é o que eu estou fazendo agora, né? O pós-doutorado na pós-graduação da educação da UF, supervisionado pela Nívia Andrade, né? E aí, a ideia dessa pesquisa, né, preciso contar isso aqui, ela surgiu dos diálogos com os estagiários vindos da UF. Eu lembro como se fosse hoje uma aula de 7 horas da manhã de sexta-feira. Ao acabar a aula, uma estagiária da UF chegou para mim e falou assim: essa aula foi tão legal e tal, mas eu ando tão desanimada com tudo que está acontecendo, será que eu vou conseguir ser professora de história ainda? Enfim, como é que vai ser trabalhar esses temas? A gente falava, enfim, sobre o fim da escravidão, como é que foi esse processo, como não foi, né? Enfim. E ela, então, trazia essa angústia, né? Um certo desânimo, e isso me fez pensar nesse projeto, né? Então, é um projeto que tem, em certa medida, um foco para licenciandos, né? Eu fiz licenciatura, minha formação de graduação foi em História na Faculdade de Formação de Professores, na UERJ de São Gonçalo, depois que o mestrado e o doutorado foram em outros lugares, também na História, mas assim, essa relação com licenciatura e formação de professores é algo muito forte, muito importante para mim. Então, essa reflexão para dialogar com como essa ascensão do conservadorismo no Brasil, e aí não vou também aqui ficar conceituando, mas deixo como dica, né, os trabalhos maravilhosos do José Sepúlveda e da Denise Sepúlveda, os colegas aí, o José Sepúlveda da UF e a Denise Sepúlveda da UERJ, que estão trabalhando com o conceito de conservadorismo para pensar a educação, para pensar o cotidiano escolar. Então, como isso está afetando os estudantes de licenciatura em História? Está gerando medo, está gerando autocensura, está gerando desânimo, enfim. E como um dispositivo de análise da pesquisa, a gente fez um curso de extensão em 2019, né, com essa temática,
E é um curso de 5 encontros, onde nós tivemos alunos, né, licenciados de várias faculdades do Rio de Janeiro. Tivemos alunos da UF, da FEUC, da UFRJ, da UERJ, da Unirio, da Rural, inclusive da Estácio, né? Esse curso, e aí a gente sempre fala que foi um curso com os licenciandos e não para, né? Ele tinha como objetivo dialogar sobre as temáticas do ensino de história nesse tempo aí que a gente está chamando de conservadorismo, de ascensão de uma direita ao poder, né? E o que apareceu bastante nesse curso foi o papel, o lugar de figuras públicas e autoridades na desconstrução do saber historiográfico, né? E como isso afeta os professores, como isso, um pouco dialogando com o final da fala da Amanda. Então, se a gente tem aí a construção de um inimigo, e Fernando Pena tem várias publicações sobre isso, por exemplo, poderíamos citar aqui o ódio aos professores, né? Então, como a construção desse inimigo, como a construção desse ódio aos professores, ele tem interesses, né? Então, para além dos interesses, e esse é um elemento importante, qual o impacto disso naquele estudante, naquela estudante que está saindo da graduação, que está se formando como professor de história, né? Aqui um adendo rápido, uma das vezes que eu escutei o Fernando falar, eu descobri que ele trabalha com análise de discurso, e lá no mestrado, que foi o que a Amanda falou, né? Eu estudei o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, e eu trabalhei com análise de discurso francesa, o Dominique Mangano em especial, mas Bakhtin também, na linguística, para pensar como o discurso do medo, né, ele foi usado a favor do golpe de 64 pelo IPES e também para construir uma determinada visão de nação mais liberal, né, naquela ocasião, no Brasil, né? Então, pensar os discursos é muito importante, eu acho, para nós historiadores. E aí, seguindo, né, no que eu tinha preparado para trazer aqui para a nossa conversa, né, esse, então, lugar que hoje está sendo ocupado por figuras públicas e por autoridades na desconstrução do saber historiográfico e também, né, nas produções midiáticas, sejam elas filmes, sejam elas documentários, sejam elas livros, tem tido um impacto diferente, na minha opinião, na nossa análise de pesquisa por enquanto, no saber historiográfico, em especial nesses alunos, né, nesses alunos mestres que estão se formando. E aí é importante pontuar que isso não é novo na história, né? Então, nós sempre tivemos documentários, romances, livros que, de alguma forma, contavam a história, narrativizavam um determinado episódio histórico de uma outra forma. E aí aqui eu dialogo um pouco com o Fernando Nicolazzi, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando ele vai discutir, vai pensar lá num vídeo que ele fez sobre o Brasil Paralelo, né, e os documentários feitos e os vídeos feitos pelo Brasil Paralelo. E aí ele se pergunta, e aí, o Brasil Paralelo faz história, né? E aí ele apresenta um elemento que eu acho que é muito importante, que a narrativa trazida pelo Brasil Paralelo e por outras autoridades, como poderíamos aqui falar, presidente da Fundação Palmares, dentre outras, né? Eles buscam esvaziar o conhecimento produzido na escola, na universidade e, no caso específico, de historiadores, né? Então, é sempre uma desqualificação do... Você vai acreditar no seu professor de história, na sua professora de história? Pegar esse lugar, né, do conhecimento científico para esvaziá-lo, né? E isso não é novidade, de alguma forma, né? Se você pega... Eu estava, na semana passada, escrevendo um artigo, né? E aí eu fui entrar no site do Brasil Paralelo, e aí foi muito gritante que a imagem, né, que eu peguei na hora, quando eu entrei no site, era "O Brasil precisa de você". E é exatamente um dos nomes, né, é o nome de um dos filmes do IPES na década de 60. "O Brasil precisa de você". Então, tem coisas, né, o Alex trouxe um pouco na fala dele, que não deveriam nos causar tanto espanto, né? Nós deveríamos pensar em como isso está retornando e como nós, de alguma forma, do campo democrático progressista, precisamos estar mais atentos, né? Porque se a gente for pensar em discurso anticomunista, já é, no mínimo, a terceira vez que ele volta no Brasil República, né? A gente tem lá a década de 30 com Vargas, década de 60, né? E agora, nos anos 2000, novamente. Então, assim, a gente já deveria estar um pouquinho mais
gato escaldado, né, um pouquinho mais preparado para responder no mesmo plano discursivo, né? O autor lá que eu trabalhei na dissertação, que é o Mandeloi, vai falar sobre comunidade discursiva, enfim. Mas a gente, às vezes, recebe um ataque via Twitter, né? Um ataque, quem eu estou chamando da gente? Nós, historiadores, pesquisadores, recebemos um ataque no Twitter com, né, 40 caracteres, eu não sei, eu não entendo nada do Twitter, então não sei exatamente quantos caracteres, mas enfim, um parágrafo de um ataque, desqualificando a profissão de professor, né, e historiador. Aí a gente responde com um artigo acadêmico de 10 páginas. Não dá, né, gente? Não dá. A gente precisa aprender, não que não tenhamos que fazer artigos acadêmicos. Estamos aí organizando você. Fica a dica, manda, né, um artigo pra gente, ampliamos a chamada, né? Depois o Fernando vai botar o link, mas a gente tem que ser um pouquinho mais esperto com isso, né? E foi o que a gente procurou fazer ao trazer essa temática no artigo que a Amanda e eu lançamos essa semana no jornal Dia, né? Quando a gente pergunta que escola e que professores vocês querem para os seus filhos, né? É esse tipo de algo que eu quero travar com a sociedade, né? E lá a gente conta um episódio, né? Enfim, de uma propaganda que a gente escutou dentro de uma loja e propõe uma reflexão. Você quer um professor que não questione o racismo que a sua filha negra sofreu? Você quer um professor que não questione a falta de acesso à saúde pública que o avô do seu filho teve quando ele precisou de um tratamento para câncer, por exemplo? É isso? Você quer somente um treinamento que não questione, que diga, se você é filho da manicure, você vai só poder ter tais e tais profissões, você não pode sonhar em ser um engenheiro, um médico, um jornalista, ou também uma manicure? É isso que se quer? A gente tem que ir nesse cerne também da questão, né? E foi um pouco desses diálogos que a gente foi travando nesse curso de extensão, que foi um curso que eu gostaria só de demarcar, que a aula que eles mais se mobilizaram, elas e eles, né, foi a aula feita por uma psicóloga, uma grande amiga, Ângela Carneiro, que deve estar assistindo aqui, e que essa aula se intitulava Medos e Sonhos. Né? Então foi uma aula extremamente subjetiva, assim, né, para trabalhar a subjetividade, e eu brinquei com eles, mas não era sério, né? Mas fiz uma piadinha, mas era bem sério, que na minha concepção epistemológica, aquela aula deveria ter sido a primeira, e não a segunda, porque foi a segunda aula. Mas que eu sabia que para os historiadores e historiadoras da informação, uma aula com tantas subjetividades não poderia ser a primeira, porque eles não iriam lidar, né, bem com isso. E aí foi a segunda, e nós pudemos conversar muito, né, sobre essa perspectiva do que se espera, né, de professores e professoras de História e Informação. E aí, como finalização do curso, eles tiveram que propor a elas e eles, né, planos de aula com temas que eles consideravam sensíveis, né? Eles tinham que escolher um tema sensível para trabalhar. E aí, o que mais apareceu, né, em primeiro lugar, né, digamos assim, foram os temas que se referiam à escravidão ou à abolição da escravidão, né? Um outro tema, mas que dialoga com esse, é sobre a questão do movimento negro no século XX, e um outro sobre a reforma protestante, mas que a justificativa, porque eles tinham que escolher o tema, justificar por que aquele tema é um tema sensível, né? E um outro era sobre a reforma protestante. No entanto, a justificativa era debater a diversidade de crença e a tolerância religiosa, né? E aí é preciso que a gente demarcar que temos trabalhado com a ideia de racismo religioso, né? No Brasil, a gente tem que falar de racismo religioso e de preconceito com as religiões de matriz africana. E um outro tema que aparece, digamos assim, no segundo do ranking, né, como um tema sensível, são as ditaduras, né? A questão do tema da ditadura brasileira, das ditaduras dos países latino-americanos, e como justificativa aparece aí um pouco dialogando até com a que a Amanda trouxe, né? O momento delicado do país, onde cresce, segundo um licenciando, né, que argumenta, onde cresce o número de descrentes na democracia e a mesma vem entrando em colapso. Então, para caminhar para o final aqui da minha colocação, porque a ideia é muito mais trocar, né, a partir dessas questões que foram levantadas, desses temas sensíveis do encontro
desse curso com licenciandos, a gente produziu uma história em quadrinhos, né, chamada O Ofício da História. Essa história em quadrinhos está na página do Laboratório de Ensino de História, do LER, e é uma história em quadrinhos que fala que os desenhos maravilhosos da Thaís Linhares, não posso deixar de dar os créditos, e a história em quadrinhos é uma sala de aula, né, onde uma professora é questionada enquanto ela está falando lá sobre 64, e um aluno levanta a mão e diz: não foi golpe, foi declarada vaga à presidência da República. E aí aqui eu preciso e acho importante demarcar e contar para vocês que essa cena foi real, essa cena aconteceu comigo, eu tive um aluno que fez esse questionamento, né, e que obviamente que é difícil, né, num contexto de... Quando isso aconteceu comigo era 2014, 2019, 2020, isso ganha um outro peso, né, porque isso vem sendo referendado por discursos de figuras públicas e de autoridades governamentais. Isso vem se ancorando em processos judiciais, muitas vezes infundados, né, mas vem se ancorando. Então, ali naquela história em quadrinhos, né, dialoguei também com outros professores que puderam contribuir, né, a gente tentou colocar a importância de garantir o espaço da escola, né, e da sala de aula como um espaço de sim, traga a sua dúvida com respeito, com fonte. Vamos entender o que é o método historiográfico, porque isso aqui não é uma opinião histórica, isso aqui é um conhecimento historiográfico que está sendo produzido. Tem espaço para visão diferente, mas não tem espaço para opiniões que não têm fundamentação documental, metodológica e que só servem a pressupostos antidemocráticos e racistas, né? Então, eu queria finalizar, né, trazendo a ideia de que essa história em quadrinhos é uma história em quadrinhos também como que falando para esses licenciados que estiveram no curso: vocês não estão sozinhos, né? Nós vamos passar por isso, como passamos em outros momentos da história, né? E que a história não acaba na gente, como diz Paulo Freire, né? Tem muita estrada pela frente e que a gente possa encontrar linguagens aí de resistência e de criação. É isso, gente. Fiquei no tempo. Muito obrigado, Pamela. Pessoal, olha só, primeiro, tem uma lista grande de coisas, então, que eu coloquei aqui na descrição para vocês. Primeira delas, o link para a página do Festival em Casa com a FEUF, no Facebook. O dossiê, a chamada do dossiê, que os nossos colegas aqui estão organizando. A matéria da Amanda e da Pamela no dia. E agora coloquei também o link para a página do Laboratório de Ensino de História, no qual está a história em quadrinho que a Pamela acabou de mencionar. Acho que a essa altura todos já conhecem a nossa dinâmica. A ideia agora fechamos esse momento, essa conversa inicial. Agora eu vou colocar aqui no chat, onde a gente já está interagindo há um tempo, o link para o Google Meet. Quem quiser perguntar direto para os nossos debatedores, é só clicar e entrar. A gente já está lá esperando vocês. Essa é a parte mais interessante, então não deixem de entrar. Só antes da gente partir para lá, deixar aqui então registrado meu agradecimento ao Alexandre, à Amanda e à Pamela. Foram excelentes, a conversa muito boa. E também a Michelle e a Josiane do Sensibiliza, que sempre nos ajudam aqui a tornar a nossa conversa mais acessível. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo clica no link e a gente se encontra agora no Meet. Até mais!